Rodrigo, tudo bem? Seja bem-vindo à Gruner. Obrigadão, cara. Conhecer mais um pouco da Gruner. Alô moçada, tô aqui na AgriShow 2023 e vim conhecer mais uma empresa com mais tecnologia para vocês aqui nos nossos canais da Rural Book. Eu tô com o Tedson, que ele é especialista agronômico, e também com o Amaral, que é o gerente comercial. Mais tarde a gente vai falar um pouquinho mais com o Tedson. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os produtos e serviços aqui da Gruner. Prazerzaço, cara. Prazer, Rodrigo. Você tá me recebendo aqui. Obrigado. E eu queria saber um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre a empresa, a Gruner. O que a Gruner tem para oferecer para o produtor rural? Legal. Rodrigo, a Gruner é uma empresa brasileira, certo, que vem de uma demanda do campo de solucionar questões agronômicas e em relação à performance de equipamentos. Certo, certo. Então a gente é uma parceira exclusiva da Mercedes-Benz, construindo máquinas agrícolas autopropelidas para cana, soja e floresta também. É os brutos do agro, né? É isso aí, é isso Não, aí. É show demais. E a Gruner, você falou, onde que é a sede da Gruner? A nossa sede é em Lençóis Paulista, aqui no interior de São Paulo, certo, uma região canavieira. A Gruner é fundada por produtores rurais, produtores de cana. Certo, então a gente está num núcleo muito forte de produção agrícola e a nossa expertise é justamente essa. Certo, certo. E quanto tempo já tem de empresa já? A Gruner tem 4 anos e a gente vem crescendo o Brasil afora. Hoje a gente está em todos os estados agrícolas do Brasil, uma jornada de construção. Eu quero mostrar para vocês, é os brutos. Presta atenção nisso aqui que o Amaral vai mostrar pra gente. Esse aqui é bruto. Esse caminhão aqui, o que é a especialidade dele? O que é a função dele? Vamos lá. Aqui a gente está com transbordo de cana de 30 toneladas da Gruner. A gente lançou a nossa categoria, que são os Smart Machines. Quando a gente olha para o Gruner, é o bruto, como o Rodrigo disse, e ele não é um caminhão. Ele parece um caminhão, mas ele é uma máquina agrícola, ele é um autopropelido. É totalmente transformado, né? Exatamente. Então a gente usa um trem de força Mercedes-Benz para produzir a máquina mais competente de cada um desses segmentos. Esse equipamento ele é 10x4, né? Ele tem 5 eixos e tem toda a tecnologia embarcada. Sim, sim. Que envolve a questão do GPS, dos pneus de alta flutuação e das bitolas para que a gente tenha a perfeita rodagem no campo. Sei. Aí você faz toda a transformação e é só Mercedes, né? Que você falou que é parceira da Mercedes. Exatamente. A Gruner é uma parceira exclusiva da Mercedes-Benz. A gente tem uma área de engenharia Gruner, uma área de engenharia Mercedes-Benz consolidando todos os nossos produtos. Então aqui realmente é uma solução completa a Gruner em parceria com a Mercedes-Benz. A transformação no caminhão vai só na parte de suspensão, pneu, você faz uma transformação também em motor, como é que é esse tipo de potência, alguma coisa, ou já vem já direto de fábrica com uma potência? Aqui a gente tem um trem de força Mercedes de 310 cavalos, ele já é todo personalizado para ser Gruner, né? Entendi. Então a aqui Mercedes já te entrega isso aí. Exatamente, a gente tem uma linha de personalização com a Mercedes. Então a gente tem aqui esse equipamento, quando ele nasce, ele já sabe que ele vai ser um Gruner, porque ele tem questões de tecnologia personalizadas. Tem o DNA da Gruner. Exatamente, para trabalhar no campo. Aí vocês vão fazendo os eixos, são 5 eixos, né? Exato, então Tração. aqui a gente está com um equipamento 10x4, bitola de 3 metros, certo. Tá? Centro a centro. Nós temos nós temos 3 eixos direcionais, então os 2 eixos da frente e o último, eles são direcionais. E o terceiro e o quarto eixo são os eixos trativos, então a tração tá ali. Entendi. Tá? No terceiro e no quarto. Isso. Show demais. Aí a parte de GPS também, transformação total. Perfeito. Aqui, dentro da nossa expertise, a gente envolve também a nossa tecnologia Gruner do sistema eletrohidráulico do GPS. Então todos os Gruners eles são georreferenciados para que a gente garanta a rodagem no local que tem que rodar de fato e não pisar nas linhas de cana. Nesse caso a gente falando nas áreas de cana, né? Certo. Então toda a parte de GPS, rodados, inclusive a nossa suspensão pneumática, né? Que é uma suspensão inteligente. Sim. O equipamento ele pode estar em declividade, com rodado em declividade,
mas sempre o implemento vai estar no nível. Isso garante o não escorregamento, o centro de massa mantido. Então faz parte da tecnologia Gruner também. Certo. Falando do caminhão em si, e agora vamos falar assim, a função realmente, para que ele vai servir para o produtor lá? Perfeito. Esse equipamento aqui é a nossa linha ATR, né? O nosso transbordo. Então o nosso transbordo de cana para 30 toneladas, ele vai rodar do lado da colhedora de cana e ele vai transbordar isso nos caminhões que vão fazer os transportes até a usina. Esse equipamento, ele também é posicionado para fazer o transbordo da soja, por exemplo, ou da silagem ou do milho. Então ele roda, né, do lado das colhedoras e depois faz o transbordo no carroceria que vai levar os grãos para o processo logístico. E capacidade? Deixa eu perguntar antes da capacidade, o sistema é para grão, troca a gaiola ali, como é que funciona? Não, a gente tem um kit de chapas, né, que faz com que ele seja fechado. Certo. E aí a gente garanta a não perda do grão. Entendi. E pontos importantes quando a gente fala de um autopropelido que roda do lado de colhedoras, é toda a nossa preparação para que esse equipamento seja apto a rodar dentro do campo. Então, exemplo, ar-condicionado específico, radiador específico para máquinas agrícolas, todas as proteções térmicas, né? Desde a gente ter o motor protegido e o escapamento também protegido, escapamento na vertical, tomada de ar também, a captação de ar na vertical. Então são todas as tecnologias que a Gruner implementa nesse equipamento para que ele seja uma máquina e não um caminhão. Quais as capacidades você tem? Você tem várias capacidades ou é um só? Esse equipamento de transbordo, nós temos ele de 20 toneladas, que é o nosso carro-chefe, que a gente tem em maior quantidade no Brasil, e temos esse, que é de 30 toneladas. Show demais. Parte de hidráulica, aí você dá um alívio lá direitinho, fica macio e tal, diferente do caminhão. Perfeito. Aqui, o Gruner, ele é um equipamento que substitui o que normalmente existem os tratores no campo, né? Então aqui nós estamos falando, além de todo esse contexto de tecnologia avançada, a gente traz a redução dos consumos, né, de combustível, de manutenção e todos esses aspectos econômicos, e aumenta a qualidade de vida dos operadores, né? Por conta de toda a tecnologia que nós temos e também o conforto que nós temos dentro da cabine do nosso Gruner. Depois nós vamos conhecer direitinho por dentro lá. E você tem mais produto aqui também, né? Perfeito, vamos lá. Vamos dar uma volta aqui. Aqui a gente tem toda a nossa linha de produtos, né? Então já aqui dá para perceber que o bicho é nervoso. Né? a gente já trabalha com toda a nossa linha Brasil afora, né? E essa nossa linha ADS, nosso distribuidor de sólidos. Sim. Nós temos ele já trabalhando com 310 cavalos e aqui a gente lançou um conceito, que é o primeiro Gruner de 510 cavalos, 200 cavalos a mais. Realmente esse é o maior Gruner que vocês vão ver. E aqui ele está na configuração de distribuidor de sólidos pelo seguinte: a gente trabalha com calcário, gesso, torta de filtro, compósitos orgânicos e a maior capacidade do mercado, 30 toneladas líquidas nesse equipamento. E ele pode ser aplicado a lanço ou em linha. Então aqui o de 510 cavalos foi desenvolvido exclusivamente para as áreas de expansão e áreas no centro-oeste, que tem uma demanda grande de corretivos e trabalhar em altas velocidades. Então essa potência realmente foi desenvolvida pro centro-oeste do Brasil. Certo. E a parte de transformação do motor do caminhão em si é a mesma que vocês fazem para esse aqui também? Aqui a gente tem um trem de força diferente, né, do que é o de 310. Então a gente tem uma motorização, todo um sistema diferenciado para essa potência aqui. Entendi. Ele é mais peso que esse aqui para carregar? Na verdade, ele tem a mesma capacidade de carga, que são as 30 toneladas, né? O anterior que nós mostramos é o de transbordo, esse é o de distribuidor. Ele tem maior potência para trabalhar em maiores velocidades, né, com maiores doses. Vamos conhecer a traseira dele lá? Vamos lá. Esse aqui também é um 10x4. Certo. Vocês veem que, além de toda a tecnologia que eu mostrei para vocês, ele tem as balanças de célula de carga. Isso garante que as doses aplicadas elas sejam checadas, né? A gente tem todos os controladores nele para garantir as doses e ao mesmo tempo a gente consegue enxergar a carga, né? Conforme a carga vai reduzindo, a gente já consegue posicionar a logística do insumo para que a gente atenda a lavoura. Esse sistema de aço inox, e aqui embaixo é aço inox também não?
Ele tem a caixa em aço inox, certo. alguns dos itens são em aço carbono. Aço carbono. E realmente é toda essa robustez que a gente traz para ele ter uma vida útil bastante longa. Então esse equipamento ele traz toda essa visão de ser um equipamento tecnológico, com alta capacidade e também com uma vida útil interessante para que tenha toda essa tecnologia no campo por bastante tempo. Sistema de esteira lá dentro, tem algum detalhe especial? Sim, a gente aqui tem um sistema de duas esteiras. São duas esteiras independentes, com portas independentes na traseira e elas têm controles independentes. Taxa variável. Exatamente. Tanto em relação à taxa variável, né, que é muito importante nesse ponto, como as esteiras, né, que aqui são metálicas, para a gente conseguir trabalhar com alta qualidade de aplicação nos insumos que são sólidos, né? Calcário, gesso e até torta de filtro, né? Compostos orgânicos, a gente garantir a fluidez desse equipamento com alta qualidade na distribuição lá atrás. Certo, certo. Um detalhe que eu queria falar com você, pra você explicar para a turma, a função realmente desse tipo de pneu, que é um pneu balão que o pessoal fala, não é isso? Que é um pneu, qual é a função realmente desses pneus? É realmente não tá em compactação, né? Exato, aqui a gente tem os pneus de alta flutuação. Então a Gruner é uma empresa, vocês veem todos esses brutos aqui, essas máquinas, né? Mas o nosso viés é totalmente agronômico. A gente preconiza solo e planta, a gente olha muito raiz, né? A gente fala aqui na Gruner que nós trabalhamos para a metade escondida da planta, que são as raízes, o solo, física e biologia de solo. Certo, certo. E esses, além desses pneus serem de alta flutuação para que tenha o menor impacto possível para o solo, a gente tem uma visão que o tráfego de máquinas ele tem que ser fidelizado em alguns locais específicos. Sim, sim. Então a gente tem muito claro para nós que com o uso do GPS, a nossa tecnologia Gruner, a gente vai fidelizar o tráfego de plantadoras, de corretivos nesse caso, de colheita no mesmo lugar, de maneira a gente ter uma lavoura cada vez com menos compactação de solo. Certo, certo. O equipamento Gruner, ele é pronto já para o produtor, ele não precisa fazer um adicional de nada, né? Parte de sistema, tudo completo, é comprar e trabalhar, né? Exato. Quando a gente fala de tecnologia, até nós somos Smart Machines, né? Essa nova categoria de máquinas que nós desenvolvemos. E a gente traz isso muito numa visão dos smartphones, por exemplo. Sim. A gente enxerga que os smartphones, eles não têm muitos opcionais, eles são completos. Sim, sim. Os smartphones que a gente tem no mercado, eles são 100%, da mesma forma que o Gruner. Então nós não trabalhamos com equipamentos com parte da tecnologia, sempre são totalmente embarcados para que o produtor tenha plena tecnologia para ele embarcar o que for necessário em algum momento. Menos escolha, né? Exato. Porque senão vai ter um monte de catálogo, né, de produto aí, para não sei qual que é o uso, então querer um produto só. Os nossos produtos, eles também têm uma visão de serem de fácil operação, né? Então, quando a gente traz tecnologia para o agro, o que a Gruner enxerga? Que a tecnologia ela tem que ser alta, de alta qualidade e alto nível de uso, né? Então, em muitos momentos a gente vê equipamentos que têm tecnologias que não são usadas. O Gruner não, é equipamento para ter tecnologia plena e uso pleno. Então é a nossa visão essa, tem que ser muito aplicável no campo. Vocês já estão entrando bastante na parte de agricultura, no caso de grãos, tal, a aplicação tanto desse quanto do outro? Porque aqui em São Paulo é muita cana, né? Isso. Nós temos um DNA de cana, né? Entretanto, o nosso DNA é de produção agrícola e essa visão da qualidade do solo e qualidade das plantas. Então a gente começou na cana, porque era o nosso DNA, fizemos uma expansão Brasil afora e agora a gente está com o nosso time pronto, né, no centro-oeste principalmente e mais no norte do Brasil. E de fato está sendo muito bacana porque a gente está avançando bastante também nas áreas de grãos. Show. Vamos dar uma olhada na traseira dele ali? Vamos lá. E tem esse sistema aqui justamente para não ter deriva, né? Tipo assim, de espalhar o produto e tal. Parte toda em aço inox também. Aqui nós temos o Gruner na configuração de grãos, né? Ele não tá com os braços que aplicam em linha, que é como a gente trabalha na cana. O nosso produto de cana, ele é híbrido, né? Tem aplicação em linha, sobre a linha de cana e a aplicação a lanço também. Aqui nós estamos com a configuração a lanço com os nossos abafadores, né? Então o abafador, ele tem 12 metros de largura para que seja feita uma faixa com alta precisão e alta capacidade. E nesse cenário nós estamos sempre olhando o que tem de melhor, de mais em inovação
né, e qualidade de aplicação. Então nós temos aqui uma largura bastante grande, sim, sim, e ao mesmo tempo nós ali. estamos conseguindo trazer uma faixa com alta qualidade de aplicação, né? Aqui é sistema de disco aqui, também todo em aço inox, né? Exato. Distribuição. Vai jogar aqui que ele faz as regulagens todinha para fazer a taxa variável, também taxa de entrega do produto, né? Então nós temos duas tecnologias aqui que são importantes. Aqui vai outra tampa também, né? Exato. Então como que a gente trabalha aqui? O caminhamento do produto, né, ele sai lá da caixa em comportas independentes, em esteiras independentes. Certo. Isso garante a questão da taxa variável, né, Rodrigo? Porque a gente tem dois lados aqui. E depois, na parte de distribuição, aqui com os discos de aço inox, conforme você comentou, que eles garantem a qualidade dessa aplicação do que veio transportado pelas esteiras. E como nós estamos aqui na feira, essa parte central ela está aberta justamente para a gente ter acesso aos discos e toda a tecnologia aqui embarcada, mas de fato quando a gente está no campo nós temos mais uma parte fechada aqui para garantir que não tenha deriva na operação agrícola. Certo. Ele tem alguma troca de disco para algum produto específico ou não é sempre esse mesmo? Não, esse disco aqui, ele atende todos esses insumos sólidos que a gente trabalha no Gruner. E com essa configuração ele consegue ter qualidade de aplicação de todos eles que nós estamos falando aqui. Você tem um outro produto aqui, né? Temos a nossa terceira, mais uma linha, né? Que é a nossa linha ASP, que é o nosso aplicador de vinhaça localizada. Certo. Esse produto ele foi desenvolvido, né, para cana. Hoje a vinhaça é dos principais insumos, se não o principal insumo em tratos culturais de cana. Então, esse equipamento, ele também é um 10x4, ele tem 32 mil litros de capacidade de vinhaça. E ele tem um tanque de inseticida interno, embutido. Por quê? Como a gente fala, a nossa visão agronômica e a nossa visão operacional enxerga que a gente tem que facilitar a vida do produtor e a vida das usinas, do empresário rural, né? Então aqui a gente consegue em uma operação fazer algumas delas com alta qualidade e alta tecnologia. Então ele preconiza todos os aspectos agronômicos de garantir. Vocês conseguem ver, inclusive, que nós temos as linhas de cana aqui e o Gruner está configurado para andar justamente na entrelinha com o piloto automático e nunca pisar na soqueira de cana e nas raízes. E esse produto, vocês podem ver aqui na aplicação, ele tem a aplicação da vinhaça e também tem um bico de pulverização que aplica o inseticida. E esse manejo garante que o inseticida, junto com a vinhaça, tenha acesso às raízes das plantas, trabalhando aqui no controle das pragas de solo. O que é importante falar, a gente tem aqui um equipamento de 32 mil litros, alta capacidade, com alta qualidade de rodagem, e também as seções são independentes. Então aqui a gente tem 8 seções de aplicação, todas elas independentes. E a aplicação da vinhaça e do inseticida, ela é separada. Por que isso é bacana? Porque a gente tem 2 controladores que garantem tanto a vinhaça com alta qualidade de aplicação e o inseticida também com precisão na aplicação, Rodrigo. Esse caminhão, esse equipamento, equipamento, né? Ele é 100% cana, né? Exato. Esse aqui A gente tem demandas desse equipamento para outros setores, exemplo é o setor florestal, que a gente vem trabalhando em parceria, né? Eucalipto, né? Exatamente. Então aqui esse produto ele tem realmente uma demanda maior em culturas que a gente tem essa visão de trabalhar com insumo 100% em linha, que é o caso da cana que a gente desenvolveu. Entendi. Antes de você subir lá, vamos dar uma paradinha aqui para eu te mostrar algo bem interessante. Esse aqui é o motor do primeiro Gruner. A gente trouxe esse motor com 17 mil horas, com 5 safras de cana rodadas. E a gente tem aqui um motor do Gruner 001, que trabalhou todo esse tempo e ele foi desmontado. Inclusive o bloco do motor está aqui ao nosso lado. E a gente conseguiu enxergar, pelas análises métricas que nós fizemos, que esse motor está em plenas condições de chegar a 30 mil horas. Ou mais ou menos mais 5 safras. Então, é uma visão que a gente traz de muita transparência da Gruner, de trazer algumas dúvidas que o mercado poderia ter e esclarecer de uma forma bastante visual aqui. Então, temos o motor do primeiro Gruner, do nosso 001, aberto à disposição dos nossos clientes. 17 mil horas, 850 mil quilômetros. Exatamente, exatamente. Então, aqui a gente também trouxe essa
transparência em relação à vida útil do nosso produto, e isso ficou bastante claro e é importante para os nossos amigos darem uma olhada também. Com certeza. Com certeza, o pessoal já tá vendo aí. Mas brigadão, Amaral, bora subir lá com o Rodrigo, Tetson, lá. vai lá com o Tetson, que tem muita coisa bacana de área agronômica pra gente falar também. O Tetson é parceiro nosso, vamos lá conhecer um pouco. Uma outra coisa também que é interessante, um solo compactado, há uma proliferação muito grande de doenças de raízes. Por quê? Porque não tem aeração, há um encharcamento muito grande do solo. Num solo descompactados, os micro-organismos se proliferam muito mais. Os micro-organismos benéficos que colonizam todo o sistema radicular da planta, produzindo hormônios, substâncias que matam nematóides, substâncias que matam fungos que causam doenças, eles se proliferam, se criam muito bem num solo não compactado. Num solo compactado, isso daí é o contrário, tá? Então, uma planta que é cultivada num solo compactado tem muito mais doença de raiz do que num solo não compactado. Sim.